Olá, boa noite a todos vocês. Está começando mais um Cara a Cara com a Jaque e hoje a nossa profissional será a Viviane Ribeiro. Isso mesmo, estou esperando ela entrar aí. Pessoal que for entrando, vai me falando de onde que é, vai preparando sua perguntinha. O projeto Cara a Cara com a Jaque está incrível, gente. E hoje é a Viviane Ribeiro, ela é psicóloga infantil. Vocês não podem perder, fique com a gente, tem muita coisa bacana. Olá, olá, Alexandre, boa noite, vão entrando por aí, que bom que você entrou. Nós vamos falar sobre as emoções das crianças. Vão entrando aí, vamos falar um pouquinho aí sobre as emoções. Esperar a Viviane Ribeiro entrar. Olá, a Viviane está já aqui com a gente. Vou esperar ela mandar o convitinho. E, gente, vão enviando a perguntinha de vocês. Vocês já sabem como funciona. Para quem não sabe, pode enviar as perguntinhas referente à criança. Isso, Alexandre, já nos falamos hoje. Vamos enviando aí as perguntinhas. Se você tiver alguma perguntinha sobre as emoções das crianças, pode mandar que eu vou anotando aqui para perguntar para a psicóloga Viviane. Vamos lá. Todo mundo, né, que tem filho, nesse momento, está aí preocupado com as emoções. Olá! Uma boa noite, Viviane. Tudo bem com você? Boa noite. Bom, primeiramente, eu já quero agradecer você, porque no final só tem uma horinha muito corrido. Muito obrigada por você participar do Cara a Cara com a Jaque. Gratidão. A Viviane, ela é psicóloga infantil. Depois eu vou deixar o arroba dela aqui. Vou escrever o tema também. Gente, preparem a perguntinha de vocês, que a Viviane vai responder tudo e mais um pouco sobre a criançada lá. E depois, quem quiser aí fazer uma consultoria com ela, procurar ela para saber um pouco mais sobre esses assuntos que a gente vai abordar aqui hoje, ela vai estar à disposição, é só procurar ela através do Instagram dela, certo, Viviane? Se apresenta um pouquinho o pessoal, fala um pouquinho do seu profissional, de quem a Viviane é, para depois a gente começar. Tudo bem, Jaque? Boa noite. Tudo bom? Boa noite a todos os presentes. Em primeiro lugar, quero te agradecer também pela oportunidade de participar dessa live com você e poder, né, auxiliar os pais nesse cuidado com as crianças, né, tirando essas dúvidas de como desenvolver com elas, que é um trabalho que eu gosto bastante e que é muito importante. Isso mesmo. Quando você está falando, eu estou escrevendo aqui o nosso tema. E, gente, nesse momento de pandemia, né, as crianças, né, Viviane, têm sentido muito, muito mesmo essa questão de que agora casa também é escola, também é trabalho do pai, da mãe, e é tudo muito misturado, né? Então, eu fiz questão desse ano a gente trazer aí uma profissional voltada para a área dos baixinhos aí, para auxiliar os papais e as mamães aí, né, e até mesmo identificar, depois lá para o final a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre uma possível até mesmo depressão, né, como entender toda essa oscilação de emoções. Então a gente fez a pesquisa e agora a gente vai indo aí, batendo esse bate-papo e eu fazendo as perguntinhas para a Viviane. Lembrando que vocês também podem perguntar, gente, e aí dando uma brechinha, eu já vou aqui perguntando para a Vivi. Vivi, só fala um pouquinho aonde te encontrar, porque, como eu falei depois no final, é tão rápido. Se alguém quiser saber, né, um pouco mais depois desse assunto, como faz para encontrar a psicóloga Viviane? Então, eu estou no Instagram como @psicóloga Viviane Ribeiro. Meu contato é em Sorocaba, mas estou atendendo atualmente agora em meio à pandemia online também.
Infelizmente, não posso desenvolver o meu trabalho com crianças menores de 8 anos online, porque é um trabalho realizado de maneira muito lúdica, né, Jaque, como você sabe, e infelizmente eles já estão sofrendo tanto com essa questão de aula online, e esse processo online eu acho que não seria viável para os menores de 8 anos, né? Sim. Mas tenho orientado bastante pais no online e feito assim com adolescentes nesse período. Mas meu consultório ele é aqui em Sorocaba. Tá. E o telefone de contato, se você quiser, a gente deixa depois nos comentários. Isso, sim. Isso, eu deixo aqui na descrição, eu tenho ele aqui, eu vou colocando conforme você for falando. Isso. Então, vamos lá para as perguntinhas que as pessoas mais colocaram na caixinha de pergunta. A primeira seria, quais os efeitos, né, do seu ponto de vista, como psicóloga infantil, que no desenvolvimento da criança, que essa pandemia, por trazer tantas mudanças no ambiente, né, tanto escolar, tanto familiar, quais os prejuízos que você vê no desenvolvimento da criança? É uma pergunta um pouco ampla, né? Eu achei, mas como veio bastante, assim, várias perguntas próximas a isso, então, dentro do desenvolvimento, mas eu diria assim, não só no desenvolvimento escolar, mas eu acho mais familiar também, né? Porque eu acho que mudou mais aí, né? De lá para cá, de lá para a escola, né? Não da escola para casa, né? Então, ajustando um pouco a pergunta aí. Então, a gente pode pensar nessa questão mesmo de escola, família, porque tem muita coisa envolvida aí, mas aí a gente dá uma enxugada nisso, né? Se a gente for falar de criança já, que é importante a gente separar um pouco em etapas, né? Quando fala prejuízos que essa pandemia trouxe para a criança, a gente pensa na questão daquela etapa da primeira infância, né? Daquele bebê, daquela criancinha que já frequentava a educação infantil, a escola, e que esse isolamento social, de repente, mudança de rotina, estar ali com os pais dentro de casa, aí muda o horário de comer, aí muda o horário de banho, de soninho, que tudo isso ela tinha dentro da escola, né? Então, isso traz um certo estresse para essa criança. Tanto no âmbito que essa criança ali junto com a mãe e com o pai, ela vai querer estar no colo, ela vai querer ter bastante aquela mãe, e aquela mãe também está ali e ela precisa desenvolver o trabalho dela, cuidar da casa, e se inicia uma cobrança com esse pai que está em home office também, e que ele está trabalhando e não pode ficar com a criança. Então, esse estresse familiar que vai causando nessa criança, né, dessa fase, esse bebê, essa criança da educação infantil, começa a acarretar ansiedades nela. Se a gente for pensar nessa criança que já ia para a escola, agora a gente pensa ali no Fundamental 1, tá? Onde ela tinha criança, a professora que ensinava, uma pessoa que estudou para isso, né? Que nós temos dons, né? Você tem dom para fazer uma certa coisa, eu tenho para outra. Então, esse professor tem o dom de ensinar. Então, aquela criança ali, dentro daquele âmbito escolar, tinha tudo. Sim. E principalmente nessa fase que ela precisa de tudo, né? Concreto, palpável. Sim. Ela precisa de outras crianças perguntando também para que ela entenda. Então, daí ela se vê em casa, diante Sim. de um computador, onde ela não sabe, tudo bem que as crianças estão muito avançadas, mas era um computador que era usado para joguinhos, para brincadeiras. Aí, de repente, esse computador é usado para estudar, né? É uma obrigação, né, grande. Sim. Então, essa criança, ela se viu também num estresse grande,
né? E acaba desenvolvendo medos, né? E se a gente for pensar no caso de adolescentes, o que que aconteceu com adolescentes, né? Você tem filho adolescente, Sim, pelo que eu sei, eu também tenho um de 16 anos, e foi um ano, assim, muito conturbado, um ano de muita cobrança, porque, infelizmente, também as escolas, elas não pensam muito na questão emocional. É só a cobrança e a cobrança, e aí é sim. reclamação para os pais, que tem que estar ali em cima daquele adolescente, e eles já estão numa fase difícil, aí já começa aquela irritabilidade com todos dentro de casa, né? Isolamento dentro do quarto. Então tem toda essa questão dessa pandemia que eu acredito que mexeu com todas as fases do ser humano, né? Então, tanto para criança, adolescente, como nós adultos que nos vimos tendo que ensinar ali as crianças, enfim, para todos nós mexeu bastante. E no seu ver, Viviane, quais seriam assim as recomendações para, vamos dizer assim, auxiliar e amenizar essas mudanças que mexem tanto com as emoções das crianças? Então, Jaque, o que eu tenho falado bastante aqui para os pais, quando eu estou dando orientação, é criar mesmo rotina, sabe? Criar regras, quadro de rotina é muito importante, porque ajuda a criança a se habilitar com essa nova rotina, né? Ajuda ela a entender que naquele momento ela não pode falar com a mamãe, né? Que tem o horário para o estudo, que tem o horário para o trabalho dos pais, que tem o horário para brincar. E dentro dessa rotina, acrescentar, né, para que auxilie essa criança no desejo da aprendizagem, pensando no caso escolar, colocar histórias, né, leituras de livros, auxiliar essa criança nesse desejo, e também respeitar o momento dela também, porque essa criança, esse adolescente, eles vão precisar de um tempo para eles, de um tempo para que eles possam assistir um desenho, um filme, para que eles possam jogar o joguinho que eles estavam habituados uma hora a jogar. Então, esse quadro de rotina é muito importante, porque ajuda todos, né? Até porque, né, Viviane, na escola existia toda uma rotina. E aí, ao fazer que a casa seja, né, a escola também, e o trabalho do papai e da mamãe, é preciso fazer uma nova rotina familiar, para que a criança entenda que em casa não é diferente, porém, o cenário, as coisas são diferentes, mas a rotina, porque a criança ela está acostumada. É que os pais acabaram se perdendo um pouco na questão de, mas rotina, inclusive diferenciar a semana com o final de semana, uma criança, é muito importante. Então, dia de semana é aquela rotina mais acentuada, com os afazeres, e final de semana você pode, né, dar uma espaçada, fazer algo diferente para que a criança entenda a diferença, e não ficar todos os dias também iguais. E a criança não entende isso na percepção, não é só na psique, né, no racional, é entender isso na percepção, perceber. E esse papai também, essa mamãe, eu falei, é muito importante, né, que eles dê essa prioridade para que eles consigam, nesse novo modelo, que vamos dizer assim, eu diria que a pandemia está exigindo um pouquinho mais, né, essa figura paterna e materna. Coisas que não eram vistas, agora está mais acentuada, mais latente, coisas que, né, antiga, não, coloco lá na escola e vai indo. Agora não tem como, ficou latente mesmo, então a obrigação do papai e da mamãe, os papais até se perderam no que se trata de obrigação da família e do que eles achavam que era obrigação da escola e não eram. Então agora está tudo muito lá, eu preciso
para a escola, volte para assumir o papel dela, ou volte para que, né, a criança tenha algo novamente mais sadio. Então, eu acho que é legal os papais se perguntarem isso dentro de casa. Por que tanta ansiedade? Porque falar que a criança não está bem, quer que volte porque a criança está chorando é uma coisa. Agora, ter a consciência do mesmo, sendo que as bases são responsáveis pelo mesmo, é muito importante, né, Vivi? Sim, sim, é como você falou, é muito importante ter esse quadro de rotinas da semana, é muito importante essa flexibilidade aos fins de semana, e o que é muito mais importante de tudo isso, Jaque, é o diálogo. Né? Porque existem pais e mães que, infelizmente, ainda escuto muito isso no consultório. Ah, mas ele não vai entender, ela não vai entender. E é importante, sim, esse diálogo com esse bebê, com essa criança, para que eles vão amadurecendo, né, as ideias, os assuntos dentro da cabecinha deles. E eles esquecem que o entender uma criança não é só no verbal e no racional. A criança ela vai sendo modelada, primeiramente, pela dinâmica da família. Então, quando fala assim, mas ele tem apenas 3 aninhos, 1 aninho, um bebezinho, mas a dinâmica, o apagar, o acender, o estar vazio, o estar cheio, o movimento. A criança ela tem várias vias, como nós adultos, mas a gente costuma, eu falo assim, gerar uma deficiência, né, na criança, né? Então a gente acha que a criança não entende nada, a gente acha que a criança ela não compreende nada. E ela pode não compreender pela essa mesma via, né, que a gente, porque a gente já é adulto e falou, tá tudo certo, né? O adolescente também tem outras vias, que não é igual do adulto e que também o adulto confunde, né? Então, é se atentar para isso também, gente. A criança ela vai entender, você não precisa nem ficar. Eu falo que isso também é infantilizar ainda mais, né? Um bebê fala, né, de acordo ali, normal também. Não precisa ser muito adulto, mas falar, porque a criança ela pode não entender tudo na fala, mas a hora que ela vai perceber, minha mãe quer dizer isso, então ela vai sentindo, ela vai observando. Tem outras vias de compreensão da criança. Então, eu sempre falo isso, né? Não precisa achar que a criança, eu falo, é burrinha, que nenhuma criança é burra, né? Então, toda criança tem, nós somos seres humanos, né, inteligentérrimos, mesmo com qualquer deficiência, e ela vai entender por alguma via, né, Vivi? Eu sempre ressalto isso. Sim, eu gosto muito de falar para os meus pais também, né, que eu atendo, que a criança nem sempre ela é o verbal. Ela é o modelo, né? Ela entende a expressão facial desse pai enquanto bebê, ela entende o comportamento do pai quando ela é uma criança mais velha. Então, como você falou, nem sempre. E com criança, a maioria das vezes, não é o verbal mesmo, é o modelo. Isso, porque, né, exige demais ali no momento que, né, momento de desenvolvimento da criança que não é para aquilo. Então, é bem interessante as pessoas entenderem isso, né? E as pessoas, assim, eu falo, os papais, mamães ou quem fica com criança. Bom, a próxima perguntinha seria, como saber se a mudança da pandemia trouxe essa, fala, essa implicabilidade no emocional do meu filho. Então, isso apareceu demais. Várias perguntas. Como saber se meu filho foi afetado? Como saber se a pandemia, né, causou algum estrago? Então, veio demais, Vivi, essa pergunta de diversas formas. Que dica que você daria para os papais começar a observar? Eu falo assim, que todos os pais, pelo menos a maioria, né, o que a gente espera, eles conhecem o comportamento do seu filho. Você sabe quando o seu filho está chorando de dor, você sabe quando o seu filho está chorando de fome, quando ele chora por uma manha. Então, assim, geralmente, o pai e a mãe, eles conhecem. Então, sim, é muito importante ficar atento nessas mudanças de comportamento. Né? Quando alguma criança ela começa a desenvolver muita irritabilidade, por exemplo, com o irmão, né? Com a irmã dentro de casa, quando ela fica muito chorona,
o que será que ela está querendo passar com isso, né? Você pede para a criança desenvolver alguma atividade e ela se irrita com aquilo, né? Nessas questões que você percebe que o seu filho está desajustado, por exemplo, se tranca no caso de adolescente. O adolescente, a primeira coisa que ele faz é se trancar no quarto, é não querer diálogo, né, com os membros da família. Então você começa a perceber aí a diferença de comportamento, né? E assim, eu digo, foram afetados com a questão da pandemia? Fomos todos afetados. Só que também tem o seu lado positivo, né, Jaque? Então, assim, é essa percepção mesmo de entender a diferença no comportamento, entender o porquê da manha, o porquê da birra, né? Passar a entender também que essa criança, por exemplo, ela está num distanciamento social já há bastante tempo, que ela não está explorando o que ela precisa de explorar, né? Queimar aquela energia que ela tem, colocar para fora. Muitas crianças, eu moro em apartamento, então eu tenho uma filha de 3 anos, então eu fico assim, procurando de tudo para fazer para que ela consiga tirar aquela energia, colocar para fora, né? Então, assim, ficar muito atento nessas questões. Quando a criança começa a apresentar algo ali diferente, que você fala, peraí, esse é um ponto que precisa ser mais observado. Tá, então isso é muito importante, gente. Tem gente que fala assim, depois da pandemia eu não consigo reconhecer o meu filho. Então, na verdade é porque, né, antes também não. É que antes estava sendo camuflado. Então eu falo, basta você começar a observar com uma semana que eu falo, é primeiro sentir. Sente o seu filho, depois você entende. Porque quando a gente quer entender, acha que perdeu alguma referência, nossa, a pandemia transformou meu filho, não era assim? Não, mãe, não transformou. Não, pai, não transformou. Ele já vinha sendo transformado por você, pelo papai dele, já vinha. Então, sente, para você se reconectar novamente com o seu filho, com a sua filha, em vez de você ficar desesperado, sente, olha, observa, né, compreender, vê nas observações de ver um filho trancado no quarto, se você tentar aproximação, vai olhando a ver o que a angústia que vem, se vem o desespero, se não vem, se vem, que você vai entender pelo sentimento e depois fica mais fácil de se aproximar dessa criança ou desse adolescente. Então eu gosto mais de sempre falar para sentir, sabe, Vivi, de dentro para fora, porque uma mãe carregou 9 meses na barriga e mesmo aquelas mamães que adotaram uma criança, né? Então mesmo que tenha vindo do coração, olha para ele, né? Olha, porque você criou ele, então olha, sente. Então, indiferente, mas a gente tem como resgatar isso por esse sentir, né? E depois, por racional, da lógica de entender qualquer coisa, né, Vivi? Sim, e também, já que, como eu falei, é muito importante tranquilizar essa criança através do diálogo, né? Explicar para ela que não é somente ela que está passando por isso, que todos estão passando, que os pais também tiveram que se adaptar à nova rotina, tanto de trabalho como de cuidado do lar, da família, né? Então, é o que eu sempre falo, o diálogo em primeiro lugar. Sim. Sim. E aí, bom, você respondeu, aí a próxima seria, né? O que trouxe de positivo na sua visão para os lares, né? O que a pandemia, se é que tem alguma coisa de positivo ou de aprendizado, que as pessoas não estão enxergando, os familiares, o que a gente poderia falar e pontuar de coisas positivas ou aprendizados que a família pode começar a perceber, né? O que tem lá e talvez algumas não tenham percebido, na sua visão. Então, Jaque, o que tem de positivo, com certeza, é a aproximação da família, né? É esse contato, essa troca de afeto, essa troca de olhares, né? Que antes esse pai, essa mãe tinha uma rotina tão pesada, tão corrida, e que ela não tinha tempo, por exemplo, nem para dar atenção dessa parte escolar. E que hoje
por estar em casa, ela consegue participar mais desse quesito de escola, né? Então, essa É o que a Daniela está comentando, ó, aprendemos muitos, né? Estar em família, estar com a família, né? É a Daniela. Sim, eu digo, Daniela, que foi uma grande sorte para nós, pais, que tivemos a oportunidade de passar por isso, né? Dessa troca de afeto, desse cuidado. Muitos pais aí com crianças pequenas tiveram oportunidades de ver a criança falar, de ver a criança andar, né? Então, tem essa questão positiva também, que se tivesse tudo normal, né, como gostaríamos que estivesse, mas muito pai perderia, né, alguns pontos que foram passados diante disso. Eu sempre falo que a maioria dos pais, não são todos, tiveram a oportunidade também de resgatar a sua criança interior se conectando com o seu filho, né? Então, eu falo bastante da criança interior, porque eu acho que isso é fundamental. E muitos pais que não tiveram uma infância e acham que estão dando uma infância impecável para sua criança, e nesse momento de pandemia, começam a entender que às vezes trabalhar é bom, é preciso, claro, todo mundo sabe, mas que esses momentos também são sagrados, porque aí começa a lembrar também da não oportunidade que tiveram com os seus pais, né, de ficar com eles. Então começa a cair, começa a mexer. Inclusive, o incômodo no começo da pandemia, das pessoas ficarem tudo junto na mesma casa e cada um aprender a respeitar o seu limite, o seu momento, vem falar desse incômodo dessa criança interior que está lá adormecida e que nessas mudanças todas dos adultos, falando agora, acordou e mostrou o quanto estava incomodado ali, quanto precisava ali olhar e gerar novas possibilidades. Então, eu sempre falo, gente, esse incômodo é a sua criança, toma conta dela, porque hoje você é adulto e já tem um filho. Eu brinco muito assim com os meus pacientes, né? E aí, gerar novas possibilidades. É porque então, realmente, na sua época da infância, você pode ter tido uma infância maravilhosa, ou pode ter sentido muita falta mesmo, e agora vem conciliar, né? Vem emparelhar esse momento da sua criança não está conseguindo ficar nessa idade que ela não tinha ninguém com o seu filho. Então, não é a sua criança interior que vai ficar com o seu filho, é você, adulto. Então, fale lá para o seu interno, minha criança, está tudo certo, eu sou adulto e eu consigo dar conta do meu filho, né? E abraço você, amo você, acabou. Porque a nossa criança fala com nós o tempo todo, Vivi. As pessoas acham que a gente amadurece, cresce e acabou. Não, eu sempre falo, a gente é feito por quatro blocos de fases. Então, a gente tem a nossa criança interior, que a gente aprende a ser criança, e depois vira criança interior. Nós temos a nossa pré-adolescência, depois a gente vai para o nosso adulto, e depois para a velhice. Então, a gente só vai acrescentando. A gente não vai virando adulto, não. A gente vai acrescentando até chegar na velhice, e aí temos os 4 pilares de desenvolvimento da nossa vida. Mas fica lá, a criança fica lá, vira criança interior, o adulto, o adolescente fica lá, o adulto fica lá e a velhice vem completar. Sempre é um complemento, nunca eu vou crescer e tirar essa parte, porque a gente nunca esquece a nossa infância, né? A nossa adolescência, a nossa vida no adulto. Não tem como esquecer. Se não esquece, quer dizer que continua lá. Então, é respeitar também quando vier esses momentos e entender essas mensagens. Olha, é verdade, veio uma angústia, deixa eu ficar com a minha filha, com o meu filho, deixa eu entender um pouquinho. Nessa fase, ninguém me entendia. Né? Então, sai do vitimismo, ninguém me entendia, deixa eu ver se eu consigo entender o meu filho de um outro lugar. Então, é muito importante, eu acho, essas reflexões papai para mamãe, entendendo que também, voltamos a falar, que uma conversa, né, colocando rotina e falando, explicando para esse filho a importância também de respeitar esse espaço do pai, da mãe, a mãe ali e o pai, falando um com o outro por igual, e olha, vamos explicar para o nosso filho e para a nossa filha que enquanto você trabalha, eu fico com ele, enquanto eu trabalho, você fica, e que a gente está trabalhando igual eles não estão indo na escola, para a gente também o trabalho agora em casa. Porque é tão fácil conversar com criança e explicar, que os pais tentam, às vezes, explicar uma história, a criança não entende essa história, né? E é muito simples, criança gosta de coisas simples, né? Porque é assim que ela é construída, né? Ela não entende
Exatamente. mudar de coisa, né? Exatamente, e é como você falou, muitos pais chegam e falam para mim que ai, não aguenta de escutar o choro da criança, ai, não aguenta o momento de birra, e eu faço essa pergunta também, por que será que Legal. você não aguenta, né? Por que será que esse choro está te incomodando tanto? O que será que a sua criança interna está querendo dizer com isso, né? Então, tem muito disso também. E outra coisa que você falou, é mais uma vez a gente voltando nessa questão do diálogo, que ele é tudo, entre o cônjuge, entre os pais com essa criança, entre a família no geral. É conversar mesmo, ali no nosso quadrinho de regra, olha, eu vou ficar com a criança de tal hora a tal hora, nessa hora eu preciso trabalhar, é você quem vai ficar, e saber dividir ali o seu 50% de mãe, seu 50% de pai, isso é muito importante e a criança ela se sente segura com isso também, né? Sim. E uma coisa Gabi, assim, eu não vou... Oi? eu vou te pedir só meio segundo para ligar o meu celular aqui na tomada, só um minutinho, Tá, fica à que eu vontade. acabei esquecendo, só um minuto. Eu vou lendo aqui os comentários, né? A Daniela ainda falou autoconhecimento de si, olhar. O Fernando disse que o assunto é bem interessante, parabéns. E aí... É a Fernanda, é nossa amiga de Ai, aula de Fernanda, sala, Fernanda tô sem, Bresciani. Um beijo, tô Fê. sem, Fê, tô sem óculos, desculpa. Então, eu tenho que chegar bem pertinho. É a Fernanda. E, sim, é um assunto bem interessante que, por mais que a gente olhe, tá sempre faltando. A gente sempre tem que buscar mesmo compreender, né, esse assunto de um outro lugar, cada vez mais ampliando isso, né? E... Bom, vamos lá. E aí, a próxima perguntinha, então, gente, o que trouxe de positivo é isso, né? Começa a perceber o que trouxe de positivo primeiro para si, e aí você vai conseguir perceber o que trouxe de positivo para seu filho, para sua filha. Porque às vezes a gente só fica lá também olhando só o negativo, né, por desespero. Eu entendo que a pandemia trouxe muitas problemáticas, mas ela também trouxe bastante possibilidades da gente sair do comodismo, da gente sair das nossas cegueiras diante de nossos filhos, diante de nossa, né, o cônjuge, a mulher e o homem. Então, também trouxe bastantes, né, vamos sair do lugar, vamos ver tudo de outro lugar e vamos gerar novas possibilidades de vida familiar. Eu entendo um pouco assim. Então, se você não percebeu, sem julgamento também, mas comece a perceber o que eu saí do lugar, não saí, como que eu me vejo nessa pandemia, o que eu trouxe de bom dentro dessa pandemia. Comece a se questionar para si mesmo, sem julgamento, né, Vivi? Sim, tudo tem o seu lado positivo também, né? Não só Sim. negativo, mas tem o positivo, o momento de aprendizagem, né? E é levar esse momento de aprendizagem para a vida. E tudo, né? Às vezes a pessoa estava num trabalho, não gostava, e aí a pandemia veio e a pessoa ficou desempregada, né? A pessoa vê isso como negativo. Não, gente, como uma oportunidade. Que bom você foi mandado embora. Não é bom ser mandado embora, mas é bom porque te dá a oportunidade de ser livre para escolher outro. E agora que seja um trabalho que você goste. Ah, mas é difícil demais. Não, é diferente, é trabalhoso, não é difícil. Eu sempre falo, troca a palavra difícil por diferente e trabalhoso. Que as coisas ficam mais claras, melhor, menos pesada, mais leve, né? Porque ver as coisas, ai, que difícil, difícil. Eu falo que as coisas não clareiam, né? O que está na frente da gente. A Sim, próxima perguntinha, pode falar, desculpa, imagina, não, Vivi. é isso que você falou mesmo, acaba, eu acho que dificultando ainda mais, né? Porque o nosso cérebro comanda, então se você coloca ali que tá difícil, que é ruim, nossa, não consigo, você não vai conseguir mesmo, né? Então é sempre colocar o positivo diante de tudo. E a nossa mente, gente, ela não entende o que é uma ilusão, o que é só um cansaço psíquico. Você pensou, ela vai entender que aquilo é verdade absoluta. Então, quando você coloca uma situação, qualquer coisa difícil, mas é só uma expressão, a nossa mente, nosso cérebro não entende que aquilo só foi um pensar, ou até mesmo sonho, né? O nosso cérebro não defende sonho de realidade. Ele acha que aquilo realmente está acontecendo
Então, igual um filme, assistir um filme, nossa mente ela não sabe que não é verdade. Então, por isso que as emoções ressaltam no filme. Então, por isso que é importante a gente entender e saber lidar com as nossas emoções, principalmente as primárias, eu nem diria as secundárias, mas as primárias, para você entender quando é a criança e quando é o adulto, e entender, assim, o porquê que, da onde vêm essas crenças que te limitam a ver as coisas positivamente. A vida não é um mar de rosas, mas também não é negativa, né, do jeito que as pessoas vêm trazendo junto, né? Eu falei que se a pandemia fosse uma pessoa, tava assim, olha, complicada, porque todo mundo coloca a culpa na pandemia, né? Eu falei, essa gestão tá chegando, amém, mas a hora que for embora, as pessoas vão ter que se responsabilizar de novo, né? Verdade, Então, verdade. e tá indo embora, porque tudo passa, até a pandemia passa, pode vir outras, e lembrando que a nossa espécie, ela evolui, por isso que tá vindo, né, vários outros vírus, é normal, então não é, infelizmente, né, por mais que a gente tenha evoluído nas pesquisas, enfim, nessa parte científica, mas do mesmo jeito que nas crianças agora, ao nascer, já nasce de olho aberto, já quase já pegando o celular do médico e falando, né? As doenças também vão evoluindo, os vírus novos vão aparecendo. Então, assim, é importante a gente se adequar com o que a Organização Mundial sempre traz e nos acolhe, e a gente seguir ali certo, mas entender que isso é algo natural, né, Vivi? Uhum, perfeito. É isso mesmo. Bom, agora a gente vai falar de um assunto, porque assim, essa pandemia, como os pais estão tendo algumas dificuldades para entender essas emoções, quando que se torna grave e pode se considerar uma depressão infantil? Quais são as características que você pode alertar aí as mamães para ficar atenta diante da depressão infantil, que é um assunto muito grave? Então, eu não sei porque eu senti que você ia fazer essa pergunta, então até deixei alguns pontos aqui para não esquecer de nada, porque é uma resposta muito importante mesmo. Já que quando a gente fala de criança, é muito difícil diagnosticar uma depressão, né? Porque a depressão infantil, muitas vezes, ela vem com rótulos de que como que eu posso te falar? A criança é mal educada, a criança tem birra. Então, esses sintomas da depressão na criança, até mesmo para nós como profissionais da área, na criança é muito difícil, pelo fato da criança não verbalizar, né, o que sente. Você, como psicóloga especialista nas emoções, você sabe disso. A criança, ela não verbaliza o que ela sente, ela não verbaliza se ela tá triste, se ela tá alegre, né? Então, fica muito difícil diagnosticar uma criança com depressão, né? O adulto, você já trabalha ali em cima para diagnosticar. Numa criança, então, os aspectos são bem mais complexos, né? Então, sim, eu até anotei aqui alguns sintomas para que não seja confundido com essa malcriação, essa birra, essa agressividade, tá? Tá, Então, eu vou falar para que fique bem completinho, tá? tá. O que a gente precisa tomar muito cuidado? Ficar atento com as mudanças de comportamento, como nós dissemos, como, por exemplo, baixo desempenho escolar. É um ano atípico que nós passamos, né? Existiu muitos problemas, muitas crianças que passaram de ano por conselho de classe, muitas crianças que abandonaram, eu conheço adolescentes que abandonaram a escola. Então, foi um ano atípico, um ano muito difícil. Mas essa atenção voltada nesse baixo desempenho escolar, esse ano, é muito importante. Talvez esse ano vai ficar, né? Vai iniciar as vacinas, vai ter
esse ensino híbrido, como já começou o fim do ano, né? Então, é perceber essa questão da baixa desempenho escolar, se a criança ela não está conseguindo brincar, ela não está conseguindo realizar mais, já que atividades que antes ela realizava com facilidade, tá? Ficar atento se essa criança ela está dormindo muito, demonstrando cansaço, assim, direto, se essa criança ela está tendo insônia, acordando várias vezes durante a noite, se ela começa a acrescentar também um comportamento diferente na questão alimentar, comendo demasiadamente, ou até mesmo acaba de almoçar, já quer comer novamente, e daí por um simples questionamento dessa mãe, desse pai, você acabou de almoçar, aí já inicia ali um choro, como nós falamos, irritabilidade com os demais da família, falta de concentração, se ela passa a ficar muito tempo trancada dentro de um quarto, começa a queixar de dores também, apresentação de uma baixa autoestima. Quando essa criança ela começa a apresentar sentimento de culpa, pedindo desculpa por tudo que ela faz, né? Então, ela começa a ter dificuldade também de se afastar dessa mãe, começa-se uma dependência muito grande dessa mãe para tudo. Por exemplo, uma criança vai de 7, 8 anos que já realizava um banho sozinha, aí ela começa desejar a presença dessa mãe no momento do banho, não quer ficar mais no seu quarto. Isso tudo são comportamentos que, para diferenciar do comportamento do dia a dia, ele precisa ter bastante intensidade. Então, você percebe que está tendo bastante intensidade nesses sintomas que eu acabei de falar, é importante os pais buscarem auxílio, né, de um profissional da área. Sim, sim. Uma coisa que é muito importante também, os papais e a mamãe se atentarem, é o seguinte: os filhos estão em casa. Então, gente, o diálogo, o que é conversado, assistido, ouvido, perto das crianças e dos adolescentes também. Porque os adolescentes vão entender, gente, da maneira que ele foi ali construído, mas de acordo com a idade dele. Não, já é grande, já entende. Não necessariamente. Então, é muito importante vocês prestarem atenção nas palavras que vocês falam perto dos seus filhos, porque isso pode levar ele, sim, a uma depressão. Achar que não foi desejado, achar que atrapalha. E, né, criança, ela é muita emoção, né? Até os 12 anos de idade, de 13, até a pré-adolescência, aí as emoções ficam mais latentes, mas até então é muita emoção. Então, se um pai ou uma mãe não toma cuidado com as palavras que são ditas ali, ainda mais assim, novos tipos de família, né? Então, o pai é casado de novo, ele traz filhos. Então, assim, ótimo, que bom que hoje em dia existe vários diversos tipos de família. Exatamente por essas famílias são diversas hoje, tomem mais cuidado, né? Então, se tem problema ali entre a madrasta, o pai, a mãe, então resolvam coisas de adulto com os adultos. Coisa das crianças, respeite seu enteado, a sua enteada, respeite em primeiro lugar, né? Eu sempre falo, eu não exijo nem dos adultos, não precisa gostar, mas a criança, ela sempre gosta. Se ela está fazendo birra para uma madrasta, para um padrasto, é porque tem alguma coisa aí, que ela não está sentindo de coração. E tudo bem que ninguém é obrigado a gostar, mas respeite as crianças, que é muito importante, né? E esse pai e essa mãe, eu sempre falo assim, ó, não existe ex-filho, existe ex-marido e ex-mulher. Agora, ex-filhos não dá, pode vir lá para o outro lado do mundo. Então, antes de você ter a sua nova mulher, o seu novo marido e vice-versa, vocês têm os filhos. Então, agregar. Olha, Manu, oi Manu! A Manuzinha, uma grande psicóloga também, na área escolar, ela está perguntando assim, ó, ser pai e mãe não é fácil e hoje se faz muito necessário.
a psicologia para ensinar as pessoas em, não entendi aí, em todas as áreas. Todas as áreas, verdade, Manu, verdade. E quando a gente está falando aqui em questão do diálogo, já aqui com as crianças, é muito importante também esse pai e essa mãe estar ciente de como abordar os assuntos com essa criança. Porque a gente está aqui também colocando diálogo, 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 e talvez esse pai e essa mãe, né? Ah, eu tenho que falar de tudo. Ah, por exemplo, a criança, ela, como você trouxe hoje aqui, ela é muito simples. Ela é sinônimo de simplicidade. Então, a gente, para explicar algo para essa criança, a gente precisa ser muito simples, né? E explicar de maneira com que a maturação cerebral dela esteja de acordo com aquela explicação. Porque você pode falar... eu sempre digo e uso esse exemplo, você pode falar de morte, de Lei Maria da Penha, você pode falar de pandemia, só que você tem que saber abordar essa criança, né? Até mesmo no início da pandemia, eu vi em rede social, na televisão, eu vi como eles estavam explicando para a criança sobre o vírus, e eu achei uma gracinha. Já até falei em uma outra entrevista que eu dei, que foi aquela questão do orégano, não sei se você viu. Não vi. Eles colocavam 2 pratos com água e jogavam orégano por cima. Então, aí pedia para a criança colocar a mão no primeiro prato, grudava. Na outra era com sabão. Daí, quando colocava a mão, o orégano espalhava. Então, assim, foi uma forma muito simples de ensinar para a criança o que era o vírus, o porquê que ela tinha que usar máscara para se proteger, do porquê que não estava podendo ir para a escola por conta disso. Então, é isso que a gente fala. É o diálogo, sim, mas o diálogo de forma simples, que ela vai entender e organizar tudo isso dentro da cabecinha dela. Porque criança é isso. Se a gente for pensar em festa infantil, a mãe que produz toda aquela festa. Porque para a criança, aquele bolinho em cima da mesa já é o seu aniversário, já é a festa. Então, a criança, ela é muito simples. E isso a gente tem que prestar bastante atenção também. E ela é muito simbólica, né? Então, que nem o prato foi um, né? Então, ela é muito assim, viu? Ela precisa ver, ela é muito visual, a criança imediata, concreta, né? Concreta. Isso, perfeito. Exatamente. E por isso que eu falo, Jaque, que assim, a gente precisa poupar também as nossas crianças, né? E, mostrar para ela e explicar o mínimo. Olha, o vírus é isso, como foi feita a questão do orégano. Não precisa explicar e deixar a criança de frente para a TV, ouvindo que teve não sei quantas mil mortes, e que o fulano de tal morreu, e que o cicrano morreu. Então, assim, vamos poupar as nossas crianças do todo, né? Vamos trazer para elas somente aquilo que elas precisam saber. Né? É isso que a gente está precisando, porque o que eu atendi de criança nessa pandemia com uma ansiedade grande, por medo de morte, por medo de perder o pai, por medo de perder a mãe, de tanto que ficou ali com familiares de frente para a televisão, sabe? Com familiares escutando que morreu mais tanto, é muito triste. Então, vamos poupá-los, né? Não precisa de tudo. E eu sempre falo assim, mas como falar, né? Como é a linguagem para a criança? Eu falo isso quando a criança vai virando para adolescente, e algumas mais ousadinhas quer saber, né, de o que é namorar, né? Mas como falar disso? O que é masturbação? Então, a mesma fórmula que eu uso para lá, eu uso para falar para os papais como que fala, né? Sobre um assunto que os pais não sabem, porque não existe uma regra. Mas uma das coisas bem bacanas é o seguinte, você vai responder e perguntar, você vai responder o que ele perguntar. E não vocês, né, a ansiedade de vocês ir lá e respondendo tudo, porque não dá conta, a criança não dá conta. Então, pergunta para a criança, conversa, quais são suas dúvidas? O que você entende? O que você quer saber? Ou deixa eles ir até você perguntar que vai, deixa eles livres
para eles fazer perguntinha, porque daí, com a perguntinha deles, vocês vão ter a noção até onde eles sabem e até onde eles não sabem. Muitas crianças surpreendem os pais quando perguntam, já sabem. E muitas crianças, nossa, é isso que ela sabe. E tem pais que se apressam, né? Não, tem que saber a realidade da vida. E aí fala um discurso que aquele peso daquela palavra, ela ainda nem sabe, né? Ela ou sabe muito pouco, ou sabe numa instância, numa noção de uma coisa muito pesada. Então, é deixar que a criança pergunte para vocês, seja sobre a parte de conhecer o corpinho, de sexo, seja uma notícia mais grave, seja sobre morte. Deixe a criança perguntar para você, que você vai ter noção do que falar. E aí você vai responder, não de acordo com o que você entende, de acordo com o nível da pergunta dela, né? De acordo com o nível que ela está perguntando. E perceba se o que ela está perguntando não é uma pergunta de adulto, porque às vezes ela só escutou um adulto e quer saber o que é. Então, não é bem uma pergunta formulada, né, por um achar, ter uma curiosidade dela, e sim pelo que ela escutou. Então, vocês vão perceber isso tudo, gente, só olhando no olhinho e entendendo ali o seu filho cada dia mais. É simples, igual você falou, né, Vivi? É simples, mas é algo que a gente tem que ir lá, né, dia a dia, para desenvolver e para entender, né? É bem... Exatamente, exatamente, porque tem pais que eles, devido à ansiedade que eles próprios têm, eles produzem a pergunta, né? Você está passando por isso, por aquilo? É lógico que a criança vai responder, estou, né? Ou sim. Então, é muito importante esses pais deixarem que essa criança responda, né? E eu sempre falo uma coisa assim, gente, tristeza não é depressão, seja para adulto ou para criança. A criança pode ficar triste, pode estar entediada um dia ou outro, só não pode uma constância disso, muitos dias disso. Mas é importante você permitir que o seu filho fique sim no canto dele, se ele não estiver visualizando coisas que esteja fazendo mal para ele, um vídeo, um joguinho, que é importante essa história do vídeo, do joguinho, os pais terem a noção de quanto vamos dizer assim, dessa imagem abusiva, às vezes o conteúdo não faz mal, mas assim, a criança fica lá no celular, no olho, isso produz, já foi comprovado cientificamente, que a pupila dos olhos ali, entendeu? As crianças estão com muito mais problemas, né, de cegueira mesmo, do que, vamos dizer, uns anos atrás. Então, esse tempo atrás, até eu estava lendo sobre isso, né? O quanto que aumentou mesmo as crianças procurar um hospital. Então, os pais se atentarem, né, com isso, sim, mas, porém, se você tentou com isso, colocou lá a regra, colocou lá na rotina, 1 hora por dia de jogo no celular ou mesmo na televisão, prestar atenção nisso, então já fica mais leve, né? E depois que os pais passam a fazer isso com leveza, não fica sendo como, é uma obrigação. Gente, não é uma obrigação, né? E sim, olha aqui, o Odair aqui, olá, Odair. E sim, ele colocou um livrinho. E sim, ele é um dos convidados que semana que vem vai estar aí com a gente. E sim, Vivi, olhar para isso de uma forma, eu sempre digo, né? Com mais leveza, gente. O nosso filho, a nossa filha, ele veio vamos dizer assim, do que você tem de melhor, né? E do que ela tem de melhor. Então, vão com calma. Igual você falou, a ansiedade atropela tudo. E aí a gente se perde por conta dos nossos anseios, né? E não ao contrário. E a depressão, se você, depois de tudo isso que você ouviu aqui, ainda tiver dúvida, procure, a Viviane está à disposição. Eu não atendo criança, mas a Vivi atende. Procure sim, porque vale a pena a saúde do seu filho, da sua filha emocional, porque depois, gente, é tarde, é difícil, fica mais complicado, né? Vira um adolescente com várias patologias, não é assustando, mas como as pessoas não se atentam, Vivi, eu não sou aquela psicóloga boazinha que fala, imagina, não vou colocar pressão, eu coloco mesmo pressão nos papais, porque os papais precisam entender o quanto é importante a gente se importar, não só com a nossa saúde mental, o Janeiro Branco está aí ressaltando isso, né, sempre, todo mês de janeiro, mas também, se a gente se importa com a nossa e leva nós para essa consideração, também a gente vai passar a entender a importância, né, de uma boa saúde para nossas crianças. Então, eu sou aquelas que dão uma assustada nos pais, eu não sou aquela que alivia. Porque se não tá
Se está pegando alguma coisa, você não conseguiu mudar, vai lá, procura um psicólogo, né? É simples assim. Então, por isso que eu não alivio. Sentiu o seu filho diferente, está com dúvida, já viu live, já leu, já está com dúvida, não tá com... vai lá, gente, não deixa muito tempo isso para depois não, porque isso pode piorar e você fala, putz, só porque eu não fui, né, quando eu senti, eu fui só depois. Então, vá, gente, procure, porque um probleminha assim pode virar assim, depois, muitas vezes, o suicídio cresceu aí, infantil também, e é o que a gente quer diminuir, né? E não passar a não existir isso um dia, se Deus quiser, quem sabe. Mas não bobeiem. E vocês também, não tá legal? Ah, não, isso é estresse, é por conta da pandemia. Não, gente, não tá legal, as emoções não tá bem, vai lá, procura um profissional, porque né, você é a base da sua família. Seja você tendo filhos ou não, você é a base de si. Então, é preciso a gente olhar aí para essa questão da saúde mental com mais amor, né, com mais cuidado. Vivi, eu vou fazer um bate-bola com você Só um rapidinho minutinho, aqui. já que acrescentando nessa sua Tá. fala, não ter vergonha, né, de pedir auxílio, né, porque nós estamos aqui para ajudar. E muitos pais, às vezes, eu escuto muito, infelizmente, ainda dentro do consultório, de que a criança está com frescura. Infelizmente, a gente escuta muito esse rótulo. Então, assim, Sim. não. E também tem esse sentido. Ela não nasceu dessa forma. Ela está passando por isso, né? Então, assim, é uma fase que precisa ser olhada, que precisa ser atendida e com urgência, né? Quando verificado que tem aí uma mudança no comportamento. Porque se essa fase, quanto mais rápida ela for vista e começar a iniciar um trabalho com essa criança, ela vai voltar mais rápido para a homeostase, né? E vai passar sem traumas, né? Nessa fase do desenvolvimento que ela está e nas posteriores que estão por vir também, né? Perfeito, sim, perfeito, Vivi, perfeito, isso mesmo. Vou fazer um bate-bola com você. Gente, essa é a Viviane Ribeiro, que vocês aí puderam ficar com ela esse tempo aí, ver o quanto gente, ela sabe muita coisa. E ela tem muita experiência com criança, então procurem ela. Igual ela falou, não tenho vergonha. E a gente lembrar que filho está em construção. Filho está em construção, né? Então, somos responsáveis por ele, não eternamente, mas ele está em construção. Então, não é frescura. Se ele está com frescura, a frescura já vem de um ser maior com frescura, sempre brinco. Mas a psicóloga Viviane, gente, ela tem toda essa paciência com os papais e com os filhos. Eu sou muito sincera no que eu falo. Os papais comigo já não tá, por isso que eu não atendo criança, porque o adulto, eu gero assim, eu sempre falo, gente, precisa ter uma consciência maior. Então, comigo, eu não passo muito a mão na cabeça. Agora, a Viviane, ela tem toda já uma especialidade para isso, uma competência para que os papais possam entender de um outro lugar. Então, eu não atendo, nunca fiz especialização nenhuma, Vivi, porque eu via que não ia, sabe, não ia conseguir entregar o que os papais precisavam para se aleitar nisso. E sim, só no individual. Eu sou muito sincera, gente. Eu sou muito sincera. Então, por isso que é legal, né? A gente tem diversas áreas da psicologia, porque é da base e depois da infância que tudo acontece, que tudo ou fica bom ou não fica. Né? Então, eu preciso cuidar da base. Eu costumo falar também, Jaque, que o trabalho com criança é duro, viu? E tem que gostar e amar muito do que faz. Porque você não trabalha somente com a criança, você trabalha com a criança, você trabalha com os pais, você trabalha com a escola, com os familiares que envolvem ali, né? Muita gente, né? Familiar, muita gente por um único salário. Diferente de vocês que atendem adultos. Mas é um dom mesmo, é a minha paixão e eu não penso nunca em não trabalhar com crianças.
Mas parabéns, porque eu conheço o seu trabalho, eu sei que é sensacional. Bom, eu acho, não sei se vai dar tempo, deu 21, a gente entrou 25, então eu tô com medo que caia. Mas, gente, eu vou me despedir aqui, e eu vou tentar fazer bate-bola, mas se cair, a gente já se despediu, porque eu não fiz o bate-bola com você, né? O bate-bola é bem gostoso. Então, Vivi, muito obrigada pela sua presença novamente. Vai ficar salvo no canal do YouTube, depois eu te mando o link, para quem não pôde entrar, me pediu o link. Então, depois eu passo para você também. E é legal porque a gente abordou muitas coisas aqui muito importantes. Você viu que várias pessoas, eu não consegui todas as perguntas, várias pessoas fez várias perguntas, eu anotei algumas, mas eu não consegui falar todas, porque o tempo é só de 1 horinha, para você ver como esse assunto está tão em alta, né, e está tão sendo procurado. Então, muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço o convite, Jaque, de participar desse seu projeto que é tão bonito, tão importante para a sociedade. E para quem entrou depois, vou deixar o meu Instagram, que é @psicólogaviviane com I Ribeiro. E me adiciona se você quiser saber de mais coisas, se você fez alguma pergunta que não estava, que não deu tempo para ser passado aqui. E aí eu tiro suas dúvidas também. Viviane Ribeiro. Isso, Viviane com I, @psicóloga Viviane Ribeiro. Tá, e aí eu coloco vou deixar também então, aqui nos comentários o meu telefone, se alguém se interessar de fazer alguma pergunta, que fique à vontade, tá bom? Tá ótimo. Coloquei aí também, tá? Isso. Tá certinho, né? Isso. Então, muito obrigada, Vivi. Eu acho que não vai dar tempo. Bom, acho que dá tempo. Tem mais 1 minutinho, 2 minutinhos, acho que dá tempo. Vivi, vamos lá. Família. Você quer que eu fale uma palavra? Isso, bate-bola. Amor. Amor. Amor é vida. Criança. Meu mundo. Ai, que linda, gente. Brincar. Brincar, criança. Família em época de pandemia. Gente, vamos colocar aqui, tem um pouquinho de estresse, vai, até para nós, mas a gente não pode esconder isso. Uma frase da psicóloga Viviane para esse momento, para as crianças. Uma frase para as crianças. Que vocês consigam, que vocês possam se abrir mais com os pais de vocês, que vocês conversem mais do que estão sentindo, que não tenha vergonha de pedir ajuda e falar, mamãe, papai, eu não estou me sentindo bem, procura ajuda para que eu possa conversar com alguém. Eu desejo isso para as crianças, Jaque, que elas consigam nomear mais as emoções, que elas consigam expor mais o que elas estão sentindo. E não precisa ser de maneira brigando com alguém, mas de uma abusiva, maneira né? Exatamente, de uma maneira mais impulsiva, mas que seja de uma maneira mais branda, que faça com que o seu pai olhe para os teus olhos e veja o que você está sentindo, e entenda o que você está sentindo. É isso que eu passo para as minhas crianças, para que elas não tenham vergonha de nomear, vergonha de dizer o que estão sentindo, porque somente assim a gente vai conseguir ajudá-las, né, Jaque? E que esses papais estejam cada vez mais abertos, né? Sim, sim. Eu tenho visto bastante mudança, pelo menos no consultório com os meus pais. Legal. Eu tenho visto bastante mudança, bastante interesse em auxiliar esses filhos, na questão da escola, se você perceber dificuldade com essa criança, além do auxílio psicológico, um auxílio psicopedagógico também, né, Jaque, porque muitos pais, eles não têm um dom de ensinar, e eles não são culpados por isso, né? Então, buscar auxílio mesmo para que essa criança não sofra traumas nessa fase.
Sim, É sim. essa mensagem que eu deixo tanto para os pais quanto Perfeito. para os filhos. É o saber conhecer o pai, saber conhecer a mãe, e os pais também saber conhecer a criança, entrar no mundo delas. Sim. Relacionamento a dois, para finalizar. Não entendi? Relacionamento a dois, para finalizar. Muito Casamento, diálogo. pode ser. Muito diálogo e muito diálogo. Perfeito, Vivi, é isso mesmo, né? Em tempos, eu acho que a gente está retomando esse diálogo tanto interno, tanto externo, né, com o parceiro, entender o outro pelo que vê, pelo que sente. Perfeito, muito, muito diálogo e mesmo, né? E o amor, né? O amor prevalecendo esses diálogos, né? Com Deixando mais certeza. manso, mais calmo, porque viver é isso, né, gente? Eu acho que em meio às dificuldades, a gente ir gerando novas possibilidades em tudo, né? E acima de tudo, Jaque, é gratidão, né? A gente Perfeito. precisa parar um pouco de reclamar e ter mais gratidão. O ano retrasado a gente falava, ai, 2019, que saco, que venha 2020. Então eu Bem, né? sempre falei para os meus aqui de casa, não fala que venha 2021 agora. Vamos viver o Boa, hoje, vamos boa. agradecer mais, vamos ter gratidão pela vida, pela nossa saúde, pelos nossos familiares, né? É gratidão, gratidão mesmo pela vida. Perfeito. O amanhã a gente deixa para A Deus amanhã mesmo. pertence. O amanhã a Deus pertence, né? Exatamente, exatamente. Né? Chega um pouco dessa ansiedade de querer transformar tudo, porque a gente viu que não é a gente que transforma nada, né, Jaque? E para falar, para encerrar que vai cair, gente, mas você já sabe se cair, a gente finalizou. Ansiedade significa igual a insegurança, que significa igual a medo, que significa resolução de mãe. Né? Volta lá, vê o que está pegando, o que veio nesse momento com a mãe. Ah, mas minha mãe já morreu. Algum gatilho, alguma coisa voltou. Então, todo excesso de ansiedade, Vivi, pela psicossomática, é alguma coisa que voltou da mãe, algum desconforto. Então, vai lá, né? Se a mãe já morreu, deixa a mãe embora, né? O que veio da mãe aí? Qual é a figura que está representando novamente essa mãe, como que é essa mãe dentro de você, como que é ser mãe, vai revisitar você, ou a figura mãe, porque excesso de ansiedade tem alguma coisa com a mãe. Entendeu? Só isso. Então, quando esse anseio vem, é quando a gente se acolhe, a gente entende de um outro lugar. Entendeu? Uhum. Ó, grande beijo, Mia. Beijo, Jaque. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, obrigada a você. Adorei participar com Beijinho. você. Até mais. Eu que agradeço. Pessoal, sábado tem mais Cara a Cara com a Jaque, espero vocês. Na semana que vem está recheado também, tem vários outros temas, eu vou atualizando vocês e muito obrigado por todos que ficaram nesse momento aqui comigo, com a grande psicóloga Viviane aí, que ela trabalha com essa parte infantil que é tão gostoso. Obrigado, é você que está agradecendo. Eu estou sem óculos, Vivi. E aí eu só vejo entrar assim. Então, gratidão a todos. Um grande beijo e uma ótima noite a todos vocês. Beijo, até mais. Boa noite.